Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema muito interessante que é as escolhas. Como as escolhas influenciam na nossa vida? Será que traz alguma consequência? Então a gente vai ver muitas coisas sobre a escolha hoje. A gente tem um tema muito importante para a nossa vida, né? Nós fazemos escolhas o tempo todo. E hoje contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse programa tão bacana que é o Espiritismo na Prática. E a gente espera aí que as nossas reflexões dessa noite possam jogar um pouquinho de luz aí, né, sobre a questão das escolhas, porque, gente, no frigir dos ovos, tudo é escolha e consequência, né? Ou seja, plantio e colheita. Exatamente, Lara, muito bem. E convidamos você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante que você compartilhe, você divulgue nossos vídeos no canal para mais pessoas nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, porque você levando conhecimento, levando os nossos vídeos para mais pessoas, você está levando a luz de Jesus, a boa nova de Jesus, através das abordagens que a gente desenvolve aqui nesses programas, né? E assim as pessoas podem ter um pouco mais de fé, mais de esperança, mais confiança em Deus. Porque nós estamos num tempo de muitos desafios e algumas vezes alguns caos que estamos aí, né, questão psicológica, todas essas questões de materialidade, né? Então precisamos ter objetivar na fé, na confiança em Deus e acreditar que tudo é possível, que a felicidade é possível, desde que nós saibamos fazer boas escolhas e levando esse vídeo, a gente está fazendo a escolha de levar a luz até as pessoas. Cara, o que você pode falar sobre as escolhas? Escolha é um trem danado, né, Jefferson? Porque será que a gente compreende a responsabilidade de escolher, gente? Porque, olha, toda escolha, ela pressupõe responsabilidade de escolher e aceitação das consequências de cada escolha, né? Eu sempre penso muito nessa questão das escolhas, né? Porque eu vejo que a grande maioria de nós ainda não compreende a responsabilidade de escolher, né? É, parece que a gente vive numa infância espiritual aí até hoje, né? E a gente, não sabendo escolher, a gente também não quer aceitar as consequências das nossas escolhas, né? Então, nós somos ainda muito infantis, moral e espiritualmente, né? Ou a gente se deixa levar aí pelos ventos dos acontecimentos e das mudanças, né? Sem exercer a nossa capacidade de raciocinar. Claro, né, gente, que nós somos livres para escolher, isso é óbvio, né? A gente escolhe de acordo com a nossa consciência, de acordo com as nossas afinidades, né? A consciência é um negócio muito legal, porque ela nos dá noção existencial. É a consciência que nos faz perguntar assim: opa, o que eu sou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Né? Qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu papel diante da vida? Né? Essas perguntas, elas indicam que nós somos conscientes, que nós interagimos com o mundo à nossa volta. Né? Então, além do aspecto de consciência, a gente também consegue analisar o homem sob o aspecto da inteligência, né? Dos sentidos, da capacidade de raciocinar. A inteligência, ela diz respeito à nossa capacidade realmente de raciocinar, de analisar, de estabelecer relações lógicas. Os sentidos, eles são um meio de manifestação da nossa consciência, né? E eles também são uma ferramenta de integração do homem com a natureza, do homem com o mundo à sua volta, né? Então, a capacidade de raciocinar, ela se relaciona, né? Ela diz respeito à aliás, não é a capacidade de raciocinar, desculpa, gente, é a capacidade da gente se relacionar uns com os outros, né? Que faz com que a gente não é, né, é a capacidade da gente se relacionar com o mundo à nossa volta, com a natureza. Essa capacidade,
ela diz respeito à nossa sociabilidade, né? Ou seja, a nossa capacidade de nos integrarmos com a própria espécie, né? Ou seja, o homem com o homem, da gente viver em sociedade, da gente se relacionar uns com os outros. Essa característica do homem de relacionar-se é um fator básico da evolução, gente. Ninguém evolui sozinho, a gente evolui nesse intercâmbio, nesse contato de uns com os outros, né? E é também a condição do nosso aprimoramento moral, emocional, intelectual. A esses fatores, a gente pode acrescentar também um aspecto espiritual, né, que proporciona ao homem essa noção de imortalidade do espírito, né, a compreensão dessas características transcendentais da nossa existência. Então, com o entendimento da reencarnação, gente, que a reencarnação, o entendimento da reencarnação é essencial para a gente compreender a misericórdia, a justiça divina, o amor de Deus por nós, né? A nossa vida aqui. Então, com esse entendimento da reencarnação, o homem, ele se percebe como um ser espiritual em evolução constante, compreendendo ali que cada experiência física é oportunidade de aprimoramento do seu espírito, que é imortal, né? E vai despertando a sua consciência. E então, gente, através dos dramas da vida, é através desses dramas que a gente não gosta de passar, né? A gente não gosta de dificuldade, a gente não gosta de desafio, mas é através deles que a gente desperta lentamente para a noção de espiritualidade. Conforme a gente vai passando experiência em experiência na vida, a gente percebe que a gente vai acumulando o quê? Medo, angústia, trauma, tristeza, infelicidade. À medida que a gente amadurece emocional e intelectualmente, a gente se dá conta dessa bagagem que a gente traz conosco de encarnação em encarnação. A gente traz alegria, tristeza, medo, angústia, trauma, né? E isso tudo, gente, é o quê? Consequência das escolhas que nós fazemos durante a nossa existência, em todas as encarnações. Então, se a gente acrescenta o fator espiritual nessa equação da vida, a gente entende que é necessário ultrapassar o domínio das experiências, que muitas vezes, equivocadamente, a gente acha que é puramente material, né? E despertar para essa realidade do ser consciencial imortal. Só assim a gente vai alcançar a autorrealização, gente, e vai conseguir superar as dificuldades íntimas. Então, olha só, com a compreensão de que as nossas escolhas de ontem determinam o nosso hoje, e as nossas escolhas de hoje determinam o nosso amanhã, né? A gente passa a perceber que uma transformação na nossa vida é necessária se a gente quiser viver melhor. Essa transformação, ela tem que reestruturar os valores, tem que despertar a consciência, né, do nosso ser imortal, tem que permitir que a gente faça escolhas mais ajustadas aos princípios morais, éticos que devem pautar a nossa existência, né? Não tem, eu sempre lembro, né, quando eu falo de escolha, eu sempre lembro da passagem lá em Efésios, né, 4:22. Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Só lembrando, gente, santificar-se não é nada demais, é simplesmente se depurar, se melhorar, buscando um estado de virtudes. E é isso que a gente precisa fazer, né, Jefferson? Exatamente, olha, muito bem colocado. Eu acho interessante que também, além disso, né, você falou muito bem que a escolha é nossa. O Emmanuel fala isso no livro, né, no livro de respostas. Então, o Emmanuel fala assim, é categórico, a escolha é nossa. Ou seja, sempre as consequências que forem geradas dessas escolhas serão unicamente de responsabilidade nossa mesmo. Não podemos terceirizar a culpa,
Não podemos terceirizar as consequências que poderão vir das escolhas que nós mesmos fazemos. Às vezes, né, ou na maioria das vezes, né, em alguns casos, as pessoas a gente coloca a culpa no terceiro. Ah, aconteceu isso porque o fulano me influenciou a fazer tal coisa, ou porque o fulano se intrometeu em tal coisa. Mas, se a gente escolheu agir daquela maneira por influência de terceiro, em primeiro lugar, terceiro, ele influenciou você, você se deixou influenciar. Por quê? Porque você não teve ali todo um cabedal de utilizar a razão, a disciplina, o discernimento, o conhecimento e poder procurar entender quais são as consequências daquele ato, daquela ação. Será que aquela ação iria ser boa ou ruim para você? Então, não podemos jamais terceirizar a culpa, né? Isso também está fugindo um pouquinho do tema, né? Muitos de nós aí terceiriza a culpa dos espíritos, né? Vocês porque os espíritos não ajudaram a gente, porque tem pessoas que nos influenciam assim, assado. Mas tudo é questão de escolha. Você está escolhendo seguir aquelas pessoas. Você está querendo ouvir aquelas pessoas e fazer o que elas te induzem a fazer. Então, como o Emmanuel fala no livro de Respostas, a escolha é sempre nossa. Até porque nós temos a liberdade de escolher. Nós somos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós vamos conseguindo conquistar conhecimento, conquistar virtudes, entender os valores, né, os valores que são realmente interessantes para nós. E nós vamos formando nosso espírito, vamos depurando nosso espírito, como a Lara muito bem falou. Então, a liberdade, nós agimos, escolhemos e reagimos a alguma coisa, vai gerar sempre a semeadura. A semeadura, que é as escolhas, e a colheita, que é as consequências. Então, quem semeia, colhe. Quem colheu o bem ou quem colheu o mal, é porque que semeou a semente boa ou má. Então, jamais iremos, né, ter bons frutos ou boa colheita se a gente semear o mal, ou vice-versa. Então, nós temos que buscar sempre pautar nossas escolhas naquilo que é bom, naquilo que vai fazer bem para nós e para o próximo. Mas o bem que eu estou falando para nós não é o bem assim, de eu ganhar vantagem, de interesse pessoal, de ganhar questões materiais, financeiras. Não. O bem para mim é o bem da coletividade. Uma coisa que eu possa fazer para mim mesmo, mas que não vai prejudicar a sociedade, as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão à minha volta, meus colegas de trabalho, né? Porque se eu escolho uma coisa benéfica para mim, mas que vai prejudicar alguém, logo não é uma coisa boa. Logo uma coisa que vai ser má. Pode trazer, mas assim, uma rapidez ou uma sensação boa de início, sim, mas lá na frente as consequências serão graves para nós porque nós escolhemos o errado. Eu tenho por mim, né, meu entendimento, que ninguém na Terra tem ou está fora do alcance da justiça divina. Porque todos nós sabemos a verdade, todos nós sabemos o que é certo e errado, mas que a gente tente negligenciar ou imitar ou querer tirar a verdade, a mentira como verdade, nossa consciência, nosso cérebro, nossa consciência, nosso espírito, desculpa, sabe que nós estamos errando, porque tem uma vozinha, uma voz lá no fundo fala assim, ó, tá errado, não faça isso, não faça aquilo, mas a gente vai lá e faz, porque nossas escolhas não são coerentes. Então, por mais que nós queremos enganar a nós mesmos ou querer enganar ao outro, nós jamais enganaremos nossa consciência e a Deus, porque Deus é perfeição sobre todas as coisas, e nossa consciência é uma obra divina, que nós jamais conseguiremos negligenciar ou querer enganar. Então, as escolhas que a gente tem que fazer é sempre com sabedoria, sempre com inteligência, sempre fazer uma boa escolha, uma escolha que vai agregar e ajudar as pessoas a gente, as pessoas a ganhar mais fé, mais confiança, mais esperança, mas também a boa obra de Deus. Boa obra, fazer aquilo que vai edificar nossa alma, nosso espírito, e também cooperar e auxiliar a sociedade como um todo, de forma a não prejudicar
a obra e os planos de Deus na sua vida. E para finalizar, nós temos sempre que buscar aquilo que é bom para nós, né? Então, o Emmanuel fala o seguinte no livro Irmão: não ouvides que o tempo infatigável vai nos dar, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida vai nos escolher para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Se a gente vive em trevas ou se a gente vive em luz, o caminho que a gente escolheu é porque nós fizemos a escolha. Não adianta a gente querer lamentar, chorar, espernear, ou xingar, ou culpar terceiros de tudo aquilo que está acontecendo conosco hoje, que nada mais é do que o fruto das nossas escolhas do dia de hoje, do ontem ou de outras existências. Então, jamais queremos aí passar pano na nossa própria cabeça, né? Que tudo tem um porém, tudo tem uma explicação, que às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos agindo de forma errada e errônea, ou equivocada em alguns casos. É verdade, né, Jefferson? E é por isso que eu falo, né, gente? Se a gente tira o fator espiritual, o entendimento da realidade espiritual, a gente se complica muito, né? Porque esse entendimento de que nós somos espíritos imortais faz com que a gente perceba a nossa própria responsabilidade diante do mundo, né? Diante de nós mesmos, diante do próximo, diante de Deus. E a nossa responsabilidade, ela é inerente a cada escolha que nós fazemos. Né? O Jefferson falou lá no início do programa. Todo o tempo nós fazemos escolha, e fazemos. E toda escolha que a gente faz não afeta só a nossa vida, mas toda a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, gente, é com essa mudança de entendimento da realidade interior, íntima de cada um, que a gente consegue superar esses limites que são muito acanhados do nosso personalismo, né, dos nossos desequilíbrios íntimos, através da nossa transformação moral. É através do conhecimento, gente, do amor, do servir, que a gente vai aprendendo a se localizar no mundo, neste mundinho que a gente vive, né? E a atuar no palco da vida com consciência de que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz as nossas escolhas. Sabe por quê? Porque isso é um caso muito sério, gente. Porque escolhas têm a ver com os valores que nós carregamos. Então, quais valores eu estou carregando na minha mente, no meu coração? Né? Porque as escolhas são relativas aos valores, gente, que a gente carrega e que a gente defende, né? Então, só quando a gente busca evoluir, quando a gente busca se reajustar na vida, reajustar os nossos valores aos princípios da lei de amor e justiça do nosso Pai, né, que é o criador de tudo que existe, é que fica possível que nós façamos escolhas melhores, né? Gente, escolhas melhores hoje fazem um amanhã mais pleno de paz, de harmonia, de alegria, né? Então vamos pensar. Olha só, a gente pode pensar assim, né? O que é escolha, na verdade? Eu tenho uma pedra, tá? Essa pedra está na minha mão. Eu tanto posso usar essa pedra para fazer uma fundação de um edifício, de uma casa, posso usar essa pedra para fazer uma escultura linda e maravilhosa, mas também posso pegar essa pedra e tacar na cabeça de alguém. Né? Eu vou ferir aquela criatura. Tudo depende da escolha que eu faço. Né? É a mesma coisa, gente, com todas as coisas ao nosso redor, quando você toma um remédio para aliviar a dor, por exemplo. Você está ali doente, passando mal, cheio de dor, toma um remédio. O remédio aliviador alivia. Só que se usar esse remédio em excesso, ele vira o quê? Dependência, vira vício, né? Outra coisa, fogo. Fogo, gente, revolucionou a história da humanidade, né? Quando a gente descobre o fogo. Então, veja, o fogo que a gente usa para cozinhar os nossos alimentos, para afastar a escuridão,
né, para repelir as trevas. É o mesmo fogo que causa incêndio. Depende da escolha que eu faço. Gente, é escolha. Sempre é escolha. Escolher, na verdade, é você semear no canteiro da vida. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ninguém que semeia espinheiro vai colher girassol. Não tem jeito, né? A gente está realmente vivendo um período muito conturbado no planeta, né? A gente está no fim de uma transição planetária, né? Um período aí de profundas transformações, né? Transformações que são essenciais para o progresso da humanidade. É, essas transformações permitem que haja um saneamento desses fatores de perturbação e desequilíbrio no planeta. O Emmanuel, lá no livro Encontro Marcado, né, psicografia do nosso querido Chico, ele vai nos dizer assim, olha, nesses momentos de transformações essenciais, é compreensível que a Terra se pareça com uma casa em reforma. E é mesmo. Por quê? Porque é um período de reajustamento de valores tradicionais, diz Emmanuel, de reexame de todas as coisas. Agora prestem atenção. Para que se revalidem os recursos autênticos da civilização, livres de falsos conceitos de progresso, para que a vida siga mais simples e mais livre, mas mais responsável e mais culta. Então a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente se liga a certas ideias achando que é progresso e não é. É falso progresso, é atraso na humanidade, né? Jesus nos alertou que nesses tempos nós seríamos entregados ali à tribulação, que nos matariam, que seríamos odiados de todos os povos por conta do nome dele. Por conta do nome dele. Então, é o que a gente tem visto no mundo afora, gente, no mundo de hoje. Perseguição àqueles que professam seguir os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma perseguição aos cristãos imensa, né? Só que a gente não vê isso na televisão, né, gente? Né? Você gosta de ficar assistindo só televisão, né? Vendo a mídia tradicional? Você está completamente desinformado. Né? A gente tem que procurar as informações de outro jeito. Então, a responsabilidade de viver esses dias é nossa. A responsabilidade de fazer boas escolhas em todos os aspectos da nossa vida é nossa. Compreender que as causas dessas situações, desses males que nós enfrentamos, que afligem o mundo, que nos afligem no nosso íntimo, né? Que é essa luta de ideias que a gente enfrenta, o sofrimento pelo qual nós estamos momentaneamente passando, ele é legítimo. Ninguém está sofrendo à toa, não, gente. Ninguém está passando nada que não deva passar, né? Por quê? Porque isso é colheita da nossa própria semeadura ao longo do tempo. Então, não tem como passar esse período sem comoção, né? Porque as mudanças que se devem realizar no seio da sociedade são mudanças na política que comandará o mundo futuro. Sabe que política é essa? A política que está na base do Evangelho de Jesus, né? Ou seja, um mundo de mais fraternidade, de mais bom senso, de mais caridade, de mais inteligência, né? Então a gente precisa aceitar a responsabilidade das escolhas que a gente fez no passado e enfrentar esse período de confusão e sofrimento sem resmungo, sem vitimismo, né? Agora a gente precisa ter na nossa mente que as escolhas que a gente está fazendo hoje vão definir o nosso futuro para a luz ou para as trevas. A escolha, gente, é de cada um de nós. Muito bem colocado, Laura. Realmente, né? E no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 258, é o seguinte: os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhes deixa
a inteira responsabilidade de seus atos, das consequências que estes tiverem. Então, vem muito ao encontro que a Laura falou. Nós vamos colher aquilo que semeamos. E nada, nada mesmo vai fazer com que nós terceirizamos a culpa das nossas escolhas. Que a escolha sempre será nossa. Sempre será da responsabilidade nossa. Eu não posso fazer uma ação aqui, por exemplo, fazer um acidente aqui na rua aqui e culpar a Lara por isso. A Lara não tem nada a ver com isso. Não foi ela que gerou. Né? Vamos supor que eu tô no carro com a Lara. E a Lara me chamou a atenção, me tirou a atenção. E eu bati o carro. Mas quem que tem que estar prestando atenção? É eu ou é a Lara na via? Sou eu. Se eu não tenho condições de prestar atenção e falar ao mesmo tempo, eu falo, é o seguinte, Lara, eu não consigo conversar e dirigir ao mesmo tempo. Então a Lara vai entender. Então a pessoa tem que saber também se posicionar, criar as circunstâncias, as situações que vai auxiliar para que ela possa tomar umas boas escolhas. Então, a gente jamais pode terceirizar a culpa, porque a responsabilidade, como dizem os Espíritos aqui, na questão 258 do Livro dos Espíritos, é inteiramente nossa, nossos atos, nossas consequências. E também a gente reforça que nós precisamos aprender a fazer as boas escolhas, porque muitos de nós não sabem se fazer boas escolhas. A Lara falou no início do programa, que as escolhas que a gente faz é devido a nossos valores morais, nossas buscas, né, pessoais. Então, precisamos viver nossa vida com bons valores morais, com boa conduta ética, conduta civilizada e humana, porque senão a gente vai escolher de forma mais, mas assim, mais no ímpeto, né, da reação, no ímpeto da questão de você agir sem pensar, né? Então, aí vem a Meimei, no livro Sinais de Rumo. Olha só o que a Meimei fala aqui. Cada criatura caminha na direção das experiências de que se reconhece necessitada. Interessante, que a Meimei fala. Cada criatura caminha na direção das experiências de que reconhece necessitada, ou seja, a gente vai caminhar nas experiências que nós precisamos, ou seja, ninguém vai caminhar, ninguém vai passar por uma circunstância, por uma dificuldade, por um desafio, ou por uma felicidade, uma benesse, se nós não precisamos daquilo. Se eu hoje estou passando dificuldade, é porque lá atrás eu fiz alguma coisa errada. E nós precisamos aprender a resolver essa coisa errada. Precisamos resolver em nós essa coisa errada que existe em nós ainda. Então, tudo que acontece de nós, de bom ou de ruim, ou seja, o caminho da luz ou o caminho das trevas, é consequência de nossos atos, nossas escolhas. Mas tudo tem aprendizado, tanto para o bem, as coisas boas, as coisas boas, tanto para nosso aprimoramento moral, as coisas ruins. Então, isso vai nos ajudar e vai nos fortalecer. Então, olha, você falar com você fazer as contas ou fazer as considerações finais, fique à vontade aí. Já falei muito, né, Jefferson? Só falar o seguinte, gente, nós escolhemos a nossa vida, nós escolhemos, na grande maioria das vezes, as provas que a gente vai passar, nós fazemos as nossas escolhas. A gente escolhe entre luz e trevas o tempo inteiro. Quando a gente vê essas pessoas que passam dificuldade, ou essas ideias que a gente tem, né, de uma situação de mal, de problemas que são eternos, não são, né? Não são eternos. Tudo depende das escolhas que nós fazemos, né? Então, é preciso aprender a escolher bem hoje para que num futuro próximo essas escolhas tenham boas consequências, né? Porque hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem, né? E se eu continuo plantando sementes ruins, amanhã eu vou continuar colhendo sementes ruins, né? Então tenhamos responsabilidades com as nossas escolhas, porque elas não afetam somente nós, elas afetam todo o nosso entorno. E não ache que uma escolha que você faz no setor da sua vida, seja profissional,
religioso, político, social, cada escolha que você faz influencia todos os outros setores da sua vida. Então toma cuidado, né? A gente tem que aprender a escolher melhor. Exatamente, Laia. Eu me recordei agora de uma questão muito interessante na ciência, já fazendo as considerações finais, né? Que quando existe dois átomos, né? Um átomo, a gente pegar um átomo aqui, colocar um outro átomo lá no espaço, e esse tiver um spin, né, idêntico, se eu mudar aqui, muda lá. E logo, ou seja, a gente está alterando, né? Ou seja, está influenciando, na verdade, e alterando as consequências do próximo. E tudo que eu fizer de bem aqui vai interferir na vida do outro, mesmo que indiretamente, mas vai interferir. E todos nós somos interligados por uma corrente de energia que nós somos banhados diariamente. E tudo é energia, logo tudo é frequência. Temos a sintonia ou a repulsão. Tudo depende daquilo que nós buscamos no nosso dia a dia. Então, a gente viu no programa de hoje foi muito interessante, porque tudo isso depende do nosso grau evolutivo, nossos conhecimentos, nossa sabedoria, nossa disciplina. Então, precisamos conhecer nossos limites e sabemos que todas as escolhas influenciam uns aos outros. Então, se eu escolho faço uma escolha errada, por exemplo, eu posso interferir na saúde da minha família, ou nas condições financeiras da família, ou então nas consequências psicológicas da minha família. Se eu fizer uma escolha boa, vai ter uma consequência boa. Então, devemos sempre perceber isso. As escolhas influenciam a mim, mas também aqueles que estão próximo de mim. É isso que nós precisamos entender. E todo o esforço que a gente for dedicar, a gente for buscar um mérito particular para poder fazer as coisas corretas, através do estudo, através do conhecimento, através do nosso próprio esforço, nossa própria boa vontade, a gente então vai ter essa responsabilidade de semear uma boa semente. Agora, quando a gente é irresponsável, quando a gente age de forma inadequada ou equivocada, a gente vai colher uma semeadura não muito boa, que vai, com certeza, trazer dor e sofrimento lá na frente. Então, a escolha, como diz Emmanuel, comecei com essa frase, a escolha é sempre nossa. Lara, acabamos os programas de hoje. Gostaria de agradecer a você que está conosco até esse momento. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Peço que, se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha. É muito importante que você divulgue esses vídeos de hoje, para que mais pessoas possam saber a importância do poder da escolha. Porque a escolha é um poder que Deus nos dá, na nossa liberdade, essa livre-arbítrio. Lara, muito obrigado por você estar conosco nesse momento. Uma boa noite. Até o próximo programa. Boa noite, Jefferson. Sou eu quem agradece a oportunidade. Boa noite a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, pessoal. Tchau. Isso aí, pessoal. Boa escolha para todo mundo. Boa semana. Até mais.